Isso foi uma declaração infeliz. Nós temos uma regra básica no direito do consumidor, que qualquer produto ou serviço, quando colocado à disposição, ele deve ter a máxima segurança. Ou seja, se essas passagens, esse transporte aéreo já estava colocado à disposição, o desleixo vem de tempo. Ele já deveria ter a máxima segurança. Não há como agora pagar mais pela segurança que se já deveria ter desde o início da comercialização dessas passagens. Obrigado, doutor. Bom final de semana, apesar de tudo, né? Fazer o quê? Muito obrigado. Manda boa educação, que a gente deseja um bom final de semana. É verdade. Bom final de semana a todos. Segurança e tranquilidade para voar. Este é o desejo de passageiros que cruzam diariamente os céus do país, a trabalho ou a passeio. Mas os voos que atrasam, geram um caos que é vivido nos aeroportos do país há quase um ano. E levantou, mais uma vez, uma discussão. O que precisa ser feito para melhorar os aeroportos brasileiros? Em Porto Alegre, o Salgado Filho passou por uma ampliação em 2001, mas ainda precisa de reformas para garantir a segurança dos voos e da população que mora perto do local. O estudo da Infraero para aumentar a pista está parado há mais de 10 anos. Estudos da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, alertam para a necessidade de reformulações nos aeroportos brasileiros até o ano de 2015. E o Salgado Filho está entre os que precisam passar por reformas urgentes. Para o professor Hildebrando Hoffmann, da Faculdade de Ciências Aeronáuticas da PUC, além de faltar espaço para passageiros, o Salgado Filho enfrenta limites para a exportação. Para o comprimento de pista existente, nós não temos condições de fazer a carga plena das aeronaves de grande porte para alcançar o mercado internacional diretamente sem um pouso intermediário para completar carga. O projeto de reestruturação, que começou a ser formulado a partir de 1984, se arrasta por mais de 2 décadas. A principal mudança aconteceria na pista de pousos e decolagens, que tem 2.280 metros e não possui área de escape. O projeto de ampliação na pista do Salgado Filho prevê um aumento de 1.000 metros na pista. É como se o aeroporto invadisse a cidade, colocando prédios como este de 8 andares na rota de aproximação dos aviões. A questão do ângulo da pista, que coloca a pista em rota de um grande hipermercado na cidade, coloca prédios na rota de aproximação dos aviões, é um contrassenso num momento como esse, onde todos os aeroportos tentam sair de dentro das cidades, que a nossa cidade de Porto Alegre aceite que um aeroporto cresça em direção à cidade. A ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho também depende da retirada de 3.000 famílias das vilas Dique e Nazaré, o que deve acontecer no ano que vem. Já existe um terreno da prefeitura destinado para as famílias. As casas vão ser construídas com recursos do Ministério das Cidades. E eu quero dar um cartão verde para essas famílias, que já deveriam ter uma melhor condição de vida há muito tempo. Teria já solucionado o problema do aeroporto Salgado Filho e elas já teriam uma condição melhor para habitar. A ampliação da pista do Salgado Filho permitiria pouso e decolagem de aviões cargueiros maiores, beneficiando também as exportações gaúchas. Isso reduziria os custos de frete, tornando a economia do estado mais competitiva no mercado internacional. A crise aérea. Em meio a toda a confusão nos aeroportos, com atrasos, viagens canceladas e falta de informação, como os consumidores podem e devem buscar os seus direitos? Hoje, no programa Balanço Geral da TV Record, o advogado Paulo Renato Motes, que é diretor jurídico da Associação Nacional de Proteção aos Direitos do Cidadão e do Consumidor, a Andicom, orientou os passageiros a acionar na justiça as companhias aéreas. Nós temos que orientar os consumidores a buscar os seus direitos na justiça. No momento que todos os consumidores afetados, e hoje nós temos a maioria dos consumidores transportados pelo setor aéreo, afetados em seus direitos básicos do consumidor, devem ingressar com ação judicial para buscar reparação material e, quando for o caso, indenização por dano moral, para que, assim, talvez, as empresas repensarão o seu dever, o seu compromisso com os consumidores. Entra na justiça contra as companhias ou contra o governo?
contra as companhias, o contrato é feito com as companhias, e se as companhias entenderem que a responsabilidade em segundo lugar seria do governo, elas que terão que ingressar sim com ação contra o governo. Mas os consumidores devem entrar com ação diretamente contra a companhia. O PROCON, Programa Estadual de Defesa do Consumidor, orienta os passageiros que se sentirem prejudicados por atrasos ou cancelamentos de voos que devem, em primeiro lugar, procurar a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, dentro dos aeroportos. Num segundo momento, o PROCON. E a partir daí, o PROCON orienta se o passageiro deve buscar um advogado. É importante que os passageiros guardem todo tipo de comprovante para facilitar a cobrança de indenizações, como tickets de estacionamento, almoço, táxi e outros. A assessoria de imprensa da TAM aqui no estado informou esta tarde que a companhia vai devolver os valores das passagens que foram compradas pelos passageiros mortos no acidente do Airbus da TAM em São Paulo. E chegaram hoje ao estado mais 3 corpos de gaúchos mortos no acidente no dia 17. No total, 41 corpos de vítimas já chegaram ao estado. Mas agora nós queremos retomar esse assunto que é importante. 17 anos do Código de Defesa do Consumidor. 17 anos do Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos abordar daqui a pouquinho também em entrevista todos os detalhes, o que está acontecendo, o que melhorou, o que piorou. Vamos à matéria? Podemos conferir? Confira no telão da Record. Os direitos, as leis? Não sei. Eu sei que dá para recorrer. É assim na maioria dos casos. O Código do Consumidor, com seus 17 anos, ainda é desconhecido por muitos. Vladimir precisou se inteirar das leis previstas no Código do Consumidor para buscar seus direitos. Em 2001, ele financiou um carro junto a uma revendedora na capital. Um mês depois, o veículo apresentou problemas. O monobloco dele estava partido. Disseram que tinha um probleminha na caixa que eles resolviam, que engatava a marcha e soltava, mas na realidade não era a caixa, era conforme ia andando, ele ia sanfonando e escapava as marchas, porque estava quebrado. Ontem, depois de um processo que se arrastou por mais de 6 anos, a justiça deu ganho de causa ao metalúrgico, que agora espera ter restituído com correção os R$ 1.400 pagos nas parcelas do carro. O meu advogado disse que até o final de novembro eles devem me pagar. Apesar da falta de conhecimento de alguns, o Código de Defesa do Consumidor foi um marco para a justiça brasileira, segundo essa advogada e professora de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Código de Defesa do Consumidor, que foi mandado fazer pela Constituição, ele mudou o mercado brasileiro, mudou a ordem pública, mudou a maneira como os fornecedores hoje se relacionam com os consumidores. É claro que o mercado ainda é bastante duro e algumas práticas são agressivas e por isso as reclamações dos consumidores, mas o consumidor está consciente dos seus direitos. É uma lei de 1990, que entrou em vigor em 91 e realmente transformou a lealdade, a transparência